dá-me forças, ó Senhor, para te servir quando difícil for, que eu já não mais venha revidar quando um outro meus direitos usurpar. Pois o mal que eu não quero tantas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo esse não. Miserável homem que sou, eu sou, mas dou glória a Cristo Jesus, Salvador, tão precioso, tão glorioso. Fala, gente querida, escuta, você é líder ou liderado? Mas tenho certeza, você já teve problema com liderança na sua igreja, não teve? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Por muito ou por pouco, eu sei que todo mundo já teve problemas de liderança na sua igreja. Eu não estou falando só da liderança do pastor e tudo mais, estou falando da liderança do grupo de louvor mesmo, especificamente. Você que lidera já teve problemas para poder cuidar dos seus liderados, com certeza. E você que é liderado já teve problemas para entender o que o seu líder está querendo dizer e por que ele está fazendo aquilo tudo. Então, eu vou dar aqui algumas características para você do que é um líder primeiro. Depois a gente fala alguma coisinha sobre os liderados. Lembrando que as nossas considerações são pontos pessoais de vista, tá? Você não precisa tomar isso como verdade. Estou dizendo aqui das minhas experiências pessoais, beleza? A primeira virtude de um líder, na minha opinião, a primeira virtude de um líder é saber ouvir. Eu lembro que a minha mãe usava um ditado que é o seguinte, que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Um líder de verdade sabe ouvir o que os seus liderados estão falando, o que eles estão fazendo, como estão fazendo, por que estão fazendo, né? Sabe entender as razões daqueles que ele lidera, né? Ele não bota a sua verdade como absoluta, não vamos fazer assim, assado, porque eu quero assim, não. A gente tem que ter um ouvido atento àquele que é liderado. Saber por que ele está tocando a guitarra daquele jeito, por que o baixista está botando muita nota ou pouca nota, por que o baterista insiste em fazer um monte de virada ao invés de conduzir, por que aquele que vai conduzir cantando, às vezes ele está cantando alguma coisa diferente do que foi combinado. Enfim, o líder tem que saber ouvir. Se você não sabe ouvir, não se proponha a liderar. Esse é o primeiro conselho. Antes de seguir para o segundo ponto, eu te pergunto aqui, claramente, olhando nos seus olhos, você já teve problema de liderança na sua igreja? Você que lidera ou é liderar, já teve? Então comenta, que é muito importante para a gente ter a sua opinião aqui com a gente, beleza? O segundo ponto que é muito importante é ter espírito de cooperação e não de competição. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo aquele que lidera, de alguma maneira, ele foi eleito porque ou ele canta bem, ou ele toca bem, ou ele tem uma facilidade de juntar o grupo, de fazer aquilo funcionar. Então, esse que lidera, ele não pode ter esse espírito de competição. Se você é guitarrista, não vai se achar melhor que o outro guitarrista lá que é menos do que você, ou mais do que você. Não queira competir. Se você é baixista, não vai ficar brigando com o baixo. Eu já vi muitas vezes acontecer isso. O baixista, o cara que é baixista e é líder, fala pro outro baixista que está tocando ali, você está botando muita nota, hein? Tira a nota aí. Não, vai devagar, vai devagar. Seja cooperativo, vai devagar. Tudo que você for falar, fale com amor e com espírito de cooperação. É muito mais fácil falar para um baixista, por exemplo, olha, cara, eu acho que esse monte de nota que você está colocando está embolando um pouquinho, dá para tirar um pouquinho das notas? Seja com educado, fale a verdade em amor. Se você canta, cuidado com aquele que está cantando, então, você está cantando essa voz. Não, escuta, vamos tentar casar as vozes aqui, né? Você que toca guitarra, cara, esses acordes que você está fazendo tá embolando tudo. Não fala assim, espera um pouquinho. Vamos dar uma revisada nos acordes para ver como é que é essa. Enfim, tem uma maneira, não é o que falar, mas como falar. Então sempre fale com espírito de cooperação e não de competição, beleza? Ainda nesse segundo ponto, eu gosto de ver o papel do líder como aquele que prepara o caminho, que pavimenta a estrada para que todo mundo possa rodar nela bem, entendeu? Todo mundo rodar essa estrada, todo mundo andar em conjunto, né? Não tem aquela coisa de quem está correndo mais, correndo menos, andando. A estrada tem que estar pavimentada e o líder faz isso com uma extrema facilidade quando é um bom líder. E o terceiro ponto, talvez o ponto mais crucial de todos, na minha opinião, é que o líder tem que estar pronto para servir.
Ele tem que estar pronto a cuidar das pessoas de maneira que ele sirva as pessoas e não seja só servido, né? Porque há uma reciprocidade nesse processo, do líder e do liderado. Não é porque o liderado está sendo liderado que ele é menor do que o líder. Não é porque o líder está liderando que ele é maior que o liderado. Então, ele tem que estar pronto a servir. Estou lembrando aqui de uma mensagem que eu escutei muito interessante de um pastor. Muita gente acha que a mesa da ceia era uma mesa reta. Não, a mesa da ceia tinha um formato de U, né? E aqui estava Jesus de um lado, do lado de Jesus tinham dois convidados, o que era mais chegado a Jesus, o mais que era João, né, o amado ali, do lado dele tinha um convidado de honra. Vocês imaginam quem era o convidado de honra? Judas Iscariotes. Então está ali Jesus. Primeiro exemplo de serviço é o próprio Jesus, convidando o traidor, que ele sabia que o trairia para estar do lado, servindo ali. E quem servia todos eles estava na outra ponta desse U aqui. Sabe quem era? Pedro, o Pedrão mesmo, aquele lá que cortou a orelha do soldado, aquele que ficou nervoso. O Pedrão. E você fala, puxa vida, o Pedro, por que ele ficava na ponta? Porque ele tinha essa liberdade de entrar dentro desse U e servir a todos ali, o que eles estavam comendo. E você pode reparar que depois, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi se encontrar com Pedro, esse mesmo Pedro. E a conversa de Jesus ali na praia foi meio complicada. Escuta, Pedro, você me ama? Ele perguntou uma vez. Pedro, o senhor sabe que eu te amo. Você me ama mesmo, Pedro? Segunda vez, o senhor sabe que eu te amo. Na terceira vez, mesma coisa, você sempre sabe. Pedro, você me ama mesmo? Te amo. Para cada traição que Pedro deu a Jesus, teve uma pergunta desse eu te amo, né? Uma coisa linda que a palavra de Deus nos ensina. E a única coisa que Jesus pediu para Pedro foi o seguinte: então, se você me ama mesmo, cuida das minhas ovelhas, sirva, seja aquele que apacenta as minhas ovelhas. Então, a primeira coisa, a última e mais importante dica que eu te dou aqui como terceira dica é: aprenda a servir. O líder tem que estar pronto a servir, sempre, não ser servido. Aliás, por falar em serviço, a gente está aqui há 7 anos tentando servir bem para servir sempre. Você lembra de padaria, né? Mas eu estou falando aqui, estamos tentando fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente serve, que é os nossos cursos online. Então, eu quero te desafiar aqui a conhecer, desafiar mesmo, a conhecer o nosso curso, TTM, Transformando Teoria em Música. Olha, tem muita gente correndo para assinar. Tá aqui o link aqui embaixo. O que é isso, João? É a gente ensinar a teoria de uma forma muito leve, né? A teoria é um negócio complicado. Tem gente que desiste de música por causa da teoria. Aqui não, aqui você vai querer aprender música por causa da teoria. Então, olha, clica nesse link aqui, se inscreve, porque tem muita gente se inscrevendo e tá adorando o curso. Material de apoio fantástico. Eu falo sobre notas, escalas, acordes maiores, menores, tríades, tétrades, tudo que você pensar, mão direita, mão esquerda, repertório, estilos, enfim, tá aqui. Clica aqui para se inscrever. E se você quiser mais a fundo, olha, se inscreve também no nosso canal, aciona esse sininho aqui, ó. Aciona o sininho, tem um sininho aqui. E também na nossa lista VIP para receber as novidades que a gente sempre coloca aqui da nossa plataforma. Um beijão e até mais.